Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Vestir. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen Ingrid e eu que conduzo essa nave para falar sobre diálogos de moda, representatividade e sustentabilidade. A cada episódio é muito especial. Eu trago pessoas que fazem parte da minha vivência, pessoas que eu me inspirei para compartilhar sobre a vida delas e como que elas atuam nessa moda em que existem vários âmbitos a serem observados, mas que algumas das vezes a gente não sabe muito bem como que funciona. Então, essas pessoas vêm aqui falar sobre as experiências profissionais e para inspirar vocês também, para quem aí gosta de moda. E estou muito feliz. Hoje trago uma convidada muito especial, a Cíntia Félix, que é docente, estilista, mãe, Mãe. preta. É muita coisa junto. Então eu quero que vocês fiquem ligadinhos comigo. E aí, bora? Fica aqui comigo até o final? E aí, E Cíntia? aí, pessoal? Nossa, gente, oi. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu que Essas agradeço. narrativas são de Eu que suma agradeço. importância Sim. para que a gente consiga inspirar novas pessoas criativas, novas pessoas que querem viver dessa carreira criativa que durante muitos anos foi negligenciada por alguns corpos. Não era possível viver da arte, seja ela qual manifestação que for. E aí, eu vou começar a me apresentar. Eu sou a Cíntia Maria Faustino Félix. Por favor, né? Conta tudo. Quem é você? Da onde vens? O que Sou faz? canceriana, então sou Eu ali aquela amo. coraçãozinho mole. Mãe da Maria Marisa, de 5 anos. Eu sempre, acho que das coisas que eu faço, a mais importante é a Maria. E quando a Maria nasce na minha vida, eu entendi por que eu tenho as Zé Marias. A Zé Marias ela é um exercício familiar para criar imagens positivas para que a Maria possa se inspirar e fazer o que ela quiser. Ai, gente, Porque a que gente não teve isso. lindo. Você Real. teve, porque eu não tive. Eu tive que me, tipo assim, eu falei pra minha mãe, eu quero estudar moda. Ela, tipo, parabéns, gata, vai lá. Eu não tenho Faz como seu te dar um corre. carro, eu não tenho como te dar uma viagem pra fora, eu não tenho como pagar tua faculdade. Essas coisas não eram possíveis. E agora são. Então a gente tem que preparar as nossas crianças para ocupar esses espaços sem nenhuma vergonha, sem pedir por favor, e ocupar o espaço seguro. E a moda é um espaço que não nos aceita, embora sejamos muito fonte de inspiração. Então, se você olhar aí nos mood boards, eu vou falar algumas palavras, eu vou sempre contextualizar essas palavras, porque eu sei que nem todo mundo está, né, familiarizado. Mood board é aquele painel com várias imagens de moda, de várias coisas. Você vê elementos da cultura e da população preta. Mas por algum motivo, e nós sabemos qual é esse motivo racial, né? Que essas pessoas pretas não são donas de empresa, não estão nos espaços como gestoras. Você vê uma discrepância. Então, a Zé Marias, ela nasce também disso. Eu sei que é muito confuso, gente. Eu sou canceriana, então a minha vida, a minha linha Imagina. temporal, ela não é linear, ela é. Então, a apresentação, eu sou assim, Maria Faustino Félix, eu tenho 38 anos, estou às vésperas. Maravilhosa. Cancerianíssima. É isso que eu ia falar. Já fez ou vai Vou fazer? fazer dia 21, domingo. Eu tô assim, ó. Gente! Deus! Vem logo esses Vai 38 fazer anos. 38. 38. Tô É nervosíssima. sobre. Minhas amigas, Cíntia, produtos Ivone, né? Eu falei, gente, produtos Não Ivone. precisa de nada, gente. E aí, né, sou mãe, sou carioca, moro em São Paulo faz 5 anos. Então, essa é também uma primeira, um grande passo, porque eu vim de um lugar, de um estado, que é um estado muito lindo, né, cheio de belezas naturais, mas que não tem recursos financeiros que potencializariam o meu trabalho com a minha marca. Então, eu escolhi morar em São Paulo porque já era o lugar que eu tinha muita fluência de vir para cá, passar semestres aqui às vezes. Então, vim para cá, né? Sou aí não monogâmica, canceriana, professora de artes, professora de produção de moda e fundei ainda a Zé Marias, que é esse grande exercício criativo e artístico para com a moda, que é, acho que a Zé Marias ela é muito importante porque quando eu fundei ela em 2014,
eu fundei muito olhando para o mercado. Eu já trabalhava em chão de fábrica. Chão de fábrica é as fábricas que produzem, né? Então, a gente sabe que é um ambiente super tóxico, machista, gordofóbico, tudo que você puder imaginar, temos. E eu sempre ficava muito incomodada, porque todo lugar que eu trabalhava tinha um setor chamado estoque, com muitos tecidos, aviamentos, várias coisas de várias coleções que, comprou errado. E tá tudo bem, e ninguém usa, e ninguém faz nada. E eu achava, tipo, gente, vocês estão jogando dinheiro pela janela? Até que teve um ponto que eu trabalhei numa empresa que faliu, que é a Espaço Fashion, e pedi para criar uma marca ou fazer alguma coisa com esses resíduos. Eles faliram e eles não tinham dinheiro para me pagar, então eu escolhi uma parte em tecido. Olha! Então, aí eu falei, opa, então já que vocês não têm Foi daí que começou o capital de giro. Foi daí que começou o capital de giro. Exatamente, R$ 5.000 em dinheiro e mais ou menos uns quase R$ 10.000 em matéria-prima. Uau! Porque, né? Era para você começar. Porque eles não Não tinham tinha como. dinheiro, então eu não ia ganhar esses 10 mil. Então eu criava alguma coisa ou não. E também eu sempre conversei muito com as costureiras. Eu sempre fui aquela pessoa do estilo que conversava com os outros setores, almoçava junto. Eu não queria almoçar no restaurante com a dona da empresa. Sim, você fez o seu networking, querida. Você fez um network ali com a galera, com uma galera que te entende, que troca ideia. E foram muitas das costureiras falando comigo, poxa, caramba, a gente ganha muito pouco. Nossa, caramba, esse vestido que vai ser R$ 600, eu vou ganhar, tipo, R$ 2. Aquela coisa, quando você se torna amiga, os podres começam a aparecer, né? As negligências do setor da moda. E aí eu falei, ué, gente, mas se vocês deixam, como é que é? A gente não briga, a gente não luta, não fala, como é que é isso? Não, o mercado é assim, acabou. E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, como é que eu falo para uma mulher que é costureira, tem idade para ser minha mãe e minha avó, e a gente sabe que a classe trabalhadora de costureiras no Brasil, ela é uma classe racializada, são mulheres pretas, em sua maioria, são mulheres de periferia em situação de vulnerabilidade também. Então, como eu precisava explicar para essas mulheres que elas precisavam falar com as donas das empresas, que elas precisavam ganhar o valor correto. Não é a mais, é o correto. E eu sempre brigo muito pelo justo. E antes de eu aprender essas nomenclaturas, né, que a gente aprende quando faz os cursos de startup, empreendedorismo. Tipo, eu fui falando, gente, como é que eu falo para uma pessoa que não está apresentada a esse mundo com coisas simples? E aí, eu conversando com minha mãe, aí a gente na sala, conversando em Cosmos, a minha mãe falou assim, eu acho que talvez, minha filha, seria o lugar de você sentar e ensinar elas a matemática básica de custo de vida, de elas entenderem que não dá para ela ganhar R$ 2 e trabalhar muito e depois não conseguir pagar as contas. Porque essa mulher vai continuar em situação de vulnerabilidade, o mercado não vai auxiliar ela a sair. Só beneficia, né, o mercado. Exato. E você não constrói nada. Né? E o mercado, ele tem uma face, ele também tem uma raça. Esse mercado que se beneficia desse corpo. E esse corpo, a gente sabe qual é. As donas dessa empresa são mulheres brancas. Exato. Então, aí eu, junto com minha mãe, entendemos que tinha que se fazer um curso. E aí eu fui tentar entender que modelagem era essa de curso. Se era um curso que podia ser pelo WhatsApp, como é que era isso? E aí eu fui achando, meio conversando com as próprias costureiras. E aí virou o que a gente faz, que é basicamente sentar com uma e falar, beleza, quanto que você gasta no seu mês? Eu tenho... E aí você vê de tudo. Tem costureira que tem casa própria, enquanto tem outra que paga aluguel. Tem costureira que viaja 2 vezes ao ano. Tem costureira que nunca viajou. Tem costureira que já investe e guarda dinheiro. Tem costureira que nunca ouviu falar em investimento e que ela pode pegar R$ 10 e comprar uma ação. Então, são universos muito distintos. E eu tenho que fazer um exercício para essa mulher que
a gente entende que está muito mais vulnerável dentro da cadeia, eu preciso potencializar ela a ponto de ela se sentir segura financeiramente para falar, olha, esse trabalho eu não posso fazer, porque no meu mês esse trabalho não vai colaborar. Eu vou me desgastar, eu vou me cansar, eu vou gastar a minha luz. Ou se não, precificar corretamente, Exato. com a hora correta Exato. ali de dedicação. Né? Exato. E aí agora elas sabem fazer esse cálculo de horas e falar, olha, isso aqui demora tanto tempo e por isso eu não consigo aceitar, vamos negociar. E para mim isso é o mais importante, porque aí Pouquíssimas pessoas fazem isso, Cíntia. Pouquíssimas. Eu acho que assim, você é uma das poucas, sim, inclusive. Sim. Sim. E é por isso também que a gente acaba sendo, né? Eu acabo sendo muito convidada para falar no podcast, para estar com as pessoas, porque eu não acredito na mudança se as empresas não estiverem verdadeiramente engajadas em resolver o problema das pessoas. E ESG é muito lindo, todas essas siglas são maravilhosas, mas a gente está falando de gente que podia ser minha mãe, que podia ser sua mãe. Minha mãe era costureira. Sabe? Que Deus a tenha. Sabe? Sabe? Então você sabe do que eu tô falando e quanto que a gente vê essas pessoas sendo massacradas, escravizadas modernamente por um sistema da moda que se beneficia dos seus corpos e da sua força de trabalho. Então, a minha preocupação e o meu exercício dentro das Marias é que primeiro essas pessoas sejam garantidas, depois o restante. E aí vem junto com os nossos todos arcabouços, né? A Ave Marias, ela é um negócio de impacto socioambiental. A gente também chegou nessa conclusão após muitos anos de entender que a gente não era uma marca de roupa focada em vender, vender, vender e problema às pessoas. E fomos para essa definição que melhor nos encaixa. E trabalha com tecidos sustentáveis. E aí a gente trabalha tanto com os tecidos sustentáveis, ou seja, tecidos de baixo impacto ambiental, quanto os resíduos que já estão prontos, que a gente chama de resíduo sólido têxtil. Que são tecidos que as empresas já produziram 2, 3, 4, 5, 10 anos e não vendeu. Tá lá parado. Tá lá parado. E aí ninguém faz nada. Ninguém quer mexer na poeira, né? Exato. Em tecido empoeirado. Exato. Aviamento. Muitas vezes sujo, muitas vezes com bichinho, que você vai ter que fazer um tratamento. Sujidade. Ninguém quer encarar e entrar no estoque para mexer naquilo. Exato. Só que esse tecido, já é um tecido que ele já foi fabricado. Tem que resolver. Então, a gente tem que resolver. Não faz sentido a gente fabricar mais tecido. Enquanto a gente continua, enquanto base de indústria, fomentando a produção de tecido, ou seja, plantio de algodão e etc., etc., a gente não está resolvendo. Porque a gente fala, vamos educar e ser consciente o consumidor, vamos produzir de forma slow. Mas a gente tem indústrias e indústrias que produzem como indústrias, de forma extremamente acelerada e intensa. E isso não dá conta de um planeta. Isso não dá conta das pessoas. E o corpo da mulher de verdade, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que chegava na loja sabendo quanto veste, mas o meu número nunca dava em mim. Então, eu sempre fui um perfil meio 46, 48. Eu chegava nas lojas, os 46 não cabia, os 48 não cabia, e quando eu esperava os 50, ficava largo demais. Então, eu entendi também que tinha uma diferença de entendimento do que era um corpo. Porque o corpo da mulher brasileira ele é um corpo muito específico. Ele é um corpo que ele sofre 3 grandes influências que, por si só, muda a nossa dinâmica de corporalidade. A gente tem o corpo dos povos originários que já estavam nesse território, os colonizadores e africanos escravizados. Esses corpos são os corpos que nos norteiam. Então, não faz sentido a gente ter uma tabela de medida que seja europeia. Porque a mulher europeia não tem as volumetrias que a mulher brasileira tem. E ainda pensando em importação chinesa, japonesa. Exato. Que são mulheres extremamente mais magras, sem volumetria nenhuma. E como é que a gente se enquadra dentro desse modelo? E eu acredito que não é isso. Eu acredito que a roupa é que serve ao corpo, não é o corpo que serve à roupa. São relações distintas.
Nossa, gente, isso era pra ela se apresentar. Pois é. E eu amo. Era só apresentação. Não, mas a sua apresentação é complexidade, é conteúdo, valor agregado. Não, eu amo isso, porque já engata, né? Porque o seu propósito vem primeiro, vem junto com quem você representa, né? Vem. Tem que vir, porque nós estamos caminhando para cenários muito devastadores. A gente, desde 2015 eu falo isso, e eu lembro que a primeira vez que eu falei numa palestra em 2014 sobre o cenário, que o mundo ia acabar, que as mudanças climáticas, a menina do meu lado botou Acharam a mão que assim você no estava meu... exagerando. Ela botou a mão no meu ombro, ela, nossa, mas você tá vendo muito filme. Eu falei, gente, como que vocês não estão vendo? Falei, vai aumentar a temperatura do planeta, vai ter calores intensos, vai ter descompensação de estação. É possível, porque é natural, a gente está produzindo mais do que a gente precisa. E isso para além do que a gente precisa. Para além, não... em todas as indústrias. Não é só a moda, não. A moda é uma das. Sim, sim. A gente tem um dado que todo mundo usa, de a moda é a segunda maior poluidora do mundo, show. Mas lembrem-se que o agro não entra nessa conta. Porque se o agro entrar nessa conta, a moda fica talvez em quarto lugar e o agro ocupe o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque agro é tudo. Tudo. Exato. E isso é muito louco, porque a gente entende que existe uma indústria por trás e que as nossas marcas elas têm que estar dentro dessa indústria, mas também confrontando a mesma. Questionando a indústria. Esse é o exercício das Zé Marias. Nós somos uma marca de roupa, claro. A gente desfila, a gente faz roupinha, a gente faz look, faz fotinho. Que questiona a materialidade, mas que né? questiona. Tem que questionar. E algo que eu sinto é que é isso. É estilista, produz. Se você já desfilou e desfila em Fashion Week, tem uma cobrança, né? Muito forte pelo produto. Tem. E existe essa cobrança pelo produto, mas eu acho incrível que é isso. Você traz o produto na passarela. E como que você mantém essa linha de produção quando acaba o desfile? Assim? A gente, dentro das Zé Marias, a gente sempre opera no modo slow. Então, a pessoa ela viu qualquer peça no desfile, ela pode ter qualquer peça. Ela vai só chamar um direct no Instagram, no WhatsApp, e a gente vai dar de continuidade a produção para ela. Eu não acredito que todas as roupas do desfile elas tenham que ser produzidas. Porque seria muito incoerente da minha parte estar falando de sustentabilidade e produzir em escala. Olha como é louco. Total. Então, Cíntia, como é que você faz para o negócio também funcionar? A gente tem produtos que podem ser feitos em escala. O que são esses produtos? Camiseta, que é o produto que a gente entende que é de tudo que a gente faz, é o que tem menor impacto. Mais comercial também, mais comercial. Né? Todo mundo tem camiseta, se você olhar aí no seu guarda-roupa, você tem umas 20 camisetas. E o restante, a pessoa gostou, a gente vai direcionar ela para venda. Produz sob encomenda. Sob medida, para ocasiões especiais. E para o público imediatista, que não sabe lidar com slow fashion. Gente, slow fashion é essa moda de impacto social, que não produz muitas peças como vocês veem em loja de departamento. Exato. Quando a pessoa quer muito e ela é imediatista, ela vai ter que aprender a guardar mesmo. Porque a gente esperou 9 meses para nascer. Então, uma roupa minha nas Zé Marias não leva 9 meses. Não, e se chega assim, não, tem um evento amanhã. Aí a gente conversa. Já aconteceu de uma pessoa, uma moça viu um desfile nosso na faculdade e ela foi fazer um aniversário e ela era do Mato Grosso, tipo, bem distante de São Paulo. Então, a gente basicamente fez e ela pagou uma taxa extra por isso. Porque eu preciso mobilizar uma costureira. Tudo isso eu vou impactar na vida de um ser humano. Eu preciso que esse ser humano seja preparado para isso. Então, aí a costureira, não, se consigo fazer. A gente pagou ela muito a mais. Ela fez a peça, a gente mandou de avião. Foi incrível, ela fez a festa dela lá, foi maravilhoso. Mas ela queria, e isso foi... Demorou ali, a roupa mais rápida que a gente fez foi literalmente de 2 dias. Uhum.
Sim, mas atende também. Mas atende, mas não é o que eu Não é gosto. saudável, Não, né? não é. Não é. Não é. E aí, se não é saudável, não é bom para nós. Como um todo, né? Como um todo. Que aí você tem seu fluxo também, né? No Exato. dia a dia. O fluxo da professora, o fluxo da mãe, o fluxo da pessoa sozinha. E fala da professora, docente, como que é nortear essa galera jovem, geração Z, Não né? sei, amiga, tem Millennium muitos Z, nomes. São muitos nomes. que ama uma Shopee, É. que ama um fast fashion, tendências. Como que é qualificar essa galera que vem num outro norte, né? Que eles já entenderam que o rápido é o que funciona. Pensar no slow fashion, como que é formar essa galera? A educação, ela é, para mim, a mola propulsora de desenvolvimento econômico sustentável, intelectual da população preta. Porque é o conhecimento que eles não vão nos tirar. E eu não estou falando só de academia, não. Estou falando do conhecimento da vida mesmo. Nossa vozinha lá, que sabe fazer um negócio que é muito específico. Trabalhar com jovem é muito complexo. Porque, eles já estão na era da internet. Então, tudo para eles é muito rápido mesmo. Porque eles vivem nesse mundo. Qual a faixa etária que você... A gente tem de 16. A minha turminha mais nova é de 16 aninhos. Eles estão ainda na escola, no ensino médio. E você lá... Falando de moda, trazendo conceitos densos. Que nem foi conversado na escola pública. Não foi. Então, é muito difícil, porque eles começam a perceber o mundo por trás dessa indústria rápida. Porque a realidade, não é mesmo? A realidade dos corpos, a realidade das trabalhadoras. E o Senac, assim, todo mundo sabe, faço aqui o coro, quer saber Senac. Eu sou aquela professora engajada do Senac, porque eu amo essa instituição e porque também é uma instituição que eu fiz muita força para estar, porque eu acredito que instituições como o Senac tenham que ter professores como eu, como nós, mulheres que vêm de outros lugares, com outras narrativas. E então eles ficam assustados e depois eles ficam tristes, porque eles veem que o mundo que eles veem na internet não é o mundo de verdade. Então, que aquela roupa da Shein, que demora 7 dias da pesquisa ficar pronta, não é possível. E que, se é possível, alguém está sangrando. Nossa. Então, eles entram num nó aqui da cabeça. E eles falam, eu não sei se eu quero essa moda. Então, a gente começa a ver uma grande insurgência de brechós, ateliês, labs criativos, onde eles vão pegar a roupa e pensar na roupa em outras proposições, que vão beirar e passar o upcycling, o zero waste, que é uma técnica de modelagem de não desperdício de corte de tecido. Então, eles vão ficando cada vez mais preparados para que o mundo não passe meio que eles para poupar agora, né? Não lá na frente. Lá na frente, exatamente. Então, eles ficam... É sempre assim, todo mundo muito ávido, muito... Ai, não, porque eu amo a Shein. Depois, professora, eu não sabia que a Shein era isso. Tipo, professora, mas a marca alguém tal tem também que fazer o papel de falar a verdade. Porque essas marcas não vão falar, né? Então, o nosso trabalho acadêmico, e eu lembro, né, quando eu fiz lá a licenciatura, você faz um juramento. Eu falei que nos dias obscuros do mundo eu vou prezar pela educação. Agora estamos no momento obscuro do mundo e a gente está prezando pela educação. Então, é isso, assim. E aí eles depois ficam pensando que outros tipos de negócio eles podem ter. Ótimo. Que vão dialogar com moda, mas que não necessariamente precisa ser uma marca de roupa. Perfeito. Porque eles entram muito nesse lugar. Eu tenho uma marca de roupa, quero fazer um desfile, quero participar de São Paulo Fashion Week, porque o próprio Senac é um parceiro da plataforma. Por questões óbvias, né? Nós somos professores, eu, João Pimenta, e o Rafael Caetano, professores que são da casa e que estão na Semana de Moda, então é natural que essas duas empresas se aproximem. Então, eles ficam surpresos em conhecer os bastidores. Nossa. É isso. Ai, que delícia! É tanta coisa. Quero perguntar tudo, quero saber de tudo.
Inclusive, deixa você dar uma respirada. Imagina. Mas aqui tá bom. Voltando pra Cíntia persona. Como que você construiu sua estética? Pra ter essa coisa, tá? Eu sou essa mulher, você falou do seu tamanho, dessa sua relação, de como você traz isso para as Marias, como que você entende o seu corpo e quer facilitar esse processo para outras pessoas, como que foi a construção da sua própria estética para hoje pensar um produto para outras pessoas, referências, tudo que veio para você e teve inspiração. Eu acho que, assim, a primeira coisa, quando a gente fala de estética, eu sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher de axé. E minha avó foi zeladora de axé. Minha avó tinha um terreiro. Passada. Passada. E aí... eu lembrava que minha avó costurava as roupas dos orixás. Então, eu lembro que a cama da minha avó tinha esses tecidos brocados com muito brilho. E é muito curioso, porque eu amo tecidos com brilho. Toda a coleção das Marias tem brilho. Porque eu realmente acredito. E aí eu sempre falo, é dali que vem o brilho, a memória. Então, eu sempre gosto... Toda a coleção das Marias tem um dourado, tem um negocinho que dá uma brilhada, porque eu gosto bastante. Eu fui criada por mulheres, então isso por si só já traz uma estética. A minha família era uma família de mulheres que conversava muito sobre questões raciais e questões de gênero. Isso também era muito importante para a gente se entender enquanto corpos pretos. E então eu lembro que tinha... Tudo que acontecia na família tinha um encontro. Então, por exemplo, fulana, minha madrinha, uma época, começou a trabalhar no Clube de Regatas do Flamengo. Aí fazia uma reunião... E tem a questão carioca Exato. ainda de ser. Exato. Ainda tem, vou chegar lá. E aí fazia uma reunião pra fulana falar o que ela ia fazer. Tipo, gente, nos reunimos aqui. Su vai falar aí, fala, Su, o que você vai falar? Oi, gente, eu sou a Su. Que olha, incrível. Consegui um trabalho em tal lugar. A rede de apoio. E aí todo mundo se apoiava, se aplaudia e falava, tá, mas e o seu trabalho? Como é que é? Você é uma mulher negra. Você é uma mulher preta. Como é que é isso? Eles entendem os seus códigos? Seu turbante? Minha avó usava muito turbante. Lenço, né? Na época ela falava lenço. Ou guarda-pó, que é avental. Então ela usava isso. Eram marcas dela, estéticas. Quando ela era orixá, não era uma marca estética. Então era volumetria. Eram volumes, babados, rendas, muita renda branca, muita lese. Então, eram inclinações que já estavam ali presentes. Sou carioca, então sou bicho de praia. Então, praia... Aqui em São Paulo isso é um problema, porque não tem praia, não tem cachoeira, não tem nada. Viu? Difícil. Tá sofrendo, Tô sofrendo. Bicho, tô sofrendo. A gata tá aqui sofrendo, por isso que eu tô toda entupida. Isso também muda, porque o sol ele traz uma vibração animada para a vida, o tipo de vida. E eu sou também da galera do hip hop, do samba. Streetwear pesado. E aí eu lembro, por exemplo, semana passada teve o show do Chique Show, né, da Lauryn Hill. E eu fui. Inclusive. E assim, eu lembro, eu falei isso com meu marido essa semana, eu falei, bicho... Tu tem noção que ela foi uma das primeiras mulheres negras que eu vi de dread na TV? Como ela chegou? Eu não consegui, estava off. Foi. Mas olha o look da gata! E tipo assim, nos anos 90, a gente não tinha essas imagens. A gente tinha Naomi Campbell na moda. Verdade, Victoria's Secret. A gente tinha na TV Zezé Mota. Algumas já, né? Já tinham mais pessoas, música. Já tinha Thaís, tinha feito Chica. Exato. Mas a gente não tinha na música. E aí eu lembro que eu vi ela ganhando o Grammy. Isso acho que foi 96, 94, eu não lembro exato o ano, sei que foi anos 90. E aí eu lembro que a minha avó botou todo mundo na sala pra gente ver isso na TV. Olha que legal, ó a referência. Tipo, olá, ó, uma mulher preta ganhou um prêmio. Nananana. Então, a minha estética ela foi construída com isso.
Referenciais. Referenciais. Fui uma jovem da Lapa, do Rio de Janeiro, então, assim, um bairro extremamente boêmio, que tem hip hop, que tem samba, que tem funk, que tem tudo. Sou de Madureira, meu país. Um beijo, minha família de Madureira. Madureira é tudo. Madureira gente. é meu país. Então, assim, é o lugar que sempre que eu vou pro Rio, eu preciso ir a Madureira, porque eu preciso lembrar o que aquele lugar é. É um lugar mágico. É incrível, real. Você tá falando, você pode ir pro Mercadão de Madureira, comer uma parada, comprar suas ervas. Você pode ir para várias escolas de samba. Tem funk, tem jongo na Serrinha. Aquilombamento. É o bairro, eu falo pra todo mundo já antes, você é preto? Vai pra Madureira. Depois você vai pra Lapa, depois vai pra tua cultura. Exato. Tem a boate, a boate LGBTQIAP+, que é uma das maiores. Eu conheço, tenho amigos e amigas gays de outros países que vêm pro Brasil pra ir numa boate em Madureira. Tá. Tá, Entendeu querida? a referência? São outras referências. Então, a minha estética, ela é construída em cima disso. Eu sou da galera do rap. Então, assim, tive uma época de andar com todos esses nomes, que na época não eram grandes nomes, eram só os criativos criando. Rodrigo, MC Marechal, Marcelo D2, Auri, Santi, Fiote, Emicida, que são hoje pessoas com nome super estourado. Mas que na época a gente estavam só criando, fazendo o seu trampo. O que acreditavam de criativos. Então, a minha estética, ela passa por muitos lugares. E como pessoa preta, isso é totalmente normal, porque a gente é múltiplo, né? A gente desenvolve vários papéis. Acho que é isso, assim, é uma estética múltipla e de múltiplas fontes pretas. Ai, que delícia, né? Eu acho que, assim, acredito, porque isso também acaba me impactando. A história da minha família, essa relação com a religião. Não tem como, não tem para onde correr. É muito inconsciente, né? Que você reproduz. Óbvio que com um olhar contemporâneo, tendo a sua liberdade, né, de criativo, mas vem muito antes, né? Vem. Tipo... Não é só sobre você. Não, imagina. Poxa, se fosse sobre mim, tava super fácil. Não, e eu amo pensar, e eu amo... É basicamente isso. Então, acaba sendo uma grande responsabilidade. Exato. Ainda maior, né? Porque quando é sobre o indivíduo, o indivíduo ele pode fazer escolhas. Quando você está em coletivo, né? Eu acredito nas Marias e na minha trajetória enquanto uma trajetória coletiva, porque de fato minha mãe, minhas tias, minha avó, não tem como a coisa ser só sobre mim. Ela não pode ser só sobre mim. Ela tem que ser sobre outras pessoas. Eu sou só mais uma das pessoas dentro desse grande mar de pessoas que faz conexões, pontes, mas que, por um acaso, decidiu fazer algo. É como se eu tivesse... Tipo, vai lá fazer sua parada para que outras pessoas façam outras paradas. Beleza, vou lá. É isso. E botou a cara e foi, né? A gente se conhece antes de toda essa exposição do São Paulo Fashion Week. Então, você sabe que teve muita coisa que aconteceu antes. Com certeza. Teve muita feira, teve muito pitch, teve muito lugar que deu não. Isso é natural. Ainda mais por conta dos nossos recortes específicos, não é mesmo? No caso, a gente tem aí vários, mas os visuais são os mais específicos. Inclusive, que já começa daí, né? Sim. É você lidando com a sua própria estética e se afirmando perante esses espaços e não, vou continuar fazendo. Eu amo, é muito... Eu amo, é muito inspirador, sim. Real, amo muito. Inclusive, falando mais desse mercado da moda, tendências, o que você acha sobre isso? Para quem consome, para quem não tem uma relação com a moda tão próxima, de saber como que funciona, né? Como que se produz uma roupa, Sim. todo esse ecossistema, para quem só consome e que vai atrás, a tendência. O que você acha dessa questão? Eu vou comprar porque tá na tendência. O que você acha sobre isso? Eu dei uma aula sobre isso ontem. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Eu acredito que isso seja mercadológico. Eu entendo a tendência. Ela é necessária. Tá. O que eu não acho necessário são tantas. Porque parece que nós precisamos mudar de roupa o tempo todo e nós não precisamos.
Então, eu entendo que a tendência ela é esse movimento de anseios e desejos futuros que as pessoas vão querer e vão querer consumir, porque esse homem contemporâneo, dentro dessa sociedade contemporânea de consumo, ele quer consumir. E aí, consumo aqui não é só sobre comprar roupa. É consumir, às vezes, um artista. É consumir a vida de um influenciador. É consumir. É olhar uma coisa e falar assim, eu quero ficar perto disso. Então, a tendência ela é necessária. O que não é necessário são tendências virais. Vou dar um exemplo que eu dei ontem em aula, da Barbiecore. Nossa, passou tão rápido. Do mesmo jeito que chegou, veio. Exato. Veio rápido, foi embora rápido. Só que a gente produziu toneladas de roupa rosa. Exatamente. Eu fiquei nesse lugar, porque eu sempre não tenho pra onde correr. Não tem. A gente gosta. A gente viveu, pelo menos eu vivi muito e sempre gostei muito de rosa. Quando veio, eu falei, eu me nego a comprar. Agora que deu o boom da pelúcia rosa, coisas que raramente você encontra. Eu falei, não, eu vou produzir o meu Barbiecore. Quando eu fui ver, o filme já tinha acabado, eu já tinha assistido o filme, o boom tinha acabado e eu só produzi depois. Mas é uma roupa que eu vou ter uma memória afetiva. Sim. De ter pensado ela. Em tempo, com tempo. Com tempo. Sem ser corrido. Exatamente. E aí, por isso que é tão complexo, porque nessa sociedade de consumo imediato, eu quero ver o filme e eu quero comprar roupa. Agora. Nossa. Eu não quero esperar. Só que, ao mesmo tempo, a gente está acostumado com a espera. Então, por que a gente espera algumas coisas e a roupa, que é uma coisa que a gente literalmente pode esperar, porque você tem outra no seu armário, essa relação não há. Isso é um paradigma só. A gente veio de paradigmas de extrema escassez, né? Nos anos 90, aí, governo Collor, quem tem mais de 30 vai lembrar, a gente tinha inflação muito alta, as pessoas não conseguiam comprar coisas simples como roupa, comida. Então, depois disso, a gente começou a ver o boom de que pode tudo. E aí veio essa globalização. As facilidades, As facilidades de você importar, porque... Né? Quem tem mais de 30 vai lembrar. A gente não conseguia importar. Você não conseguia trazer uma roupa de outro território. Era extremamente complexo. Hoje é menos complexo e barato. E, às vezes, mais barato do que produzir aqui. Inclusive, isso aí... E aí, a gente fica num paradoxo. Porque se eu produzo no Brasil, o meu produto não vai conseguir ser competitivo financeiramente, mas ele vai ter coisas que esse outro produto que foi produzido na China ou em qualquer outro lugar de extrema vulnerabilidade, não consegue. E aí a gente fica tentando entender como que a gente se comporta dentro desse mundo da moda. Então, eu acho que o ideal, na minha percepção, é sempre seguir as tendências de longo prazo. Tendências que a pessoa entenda e fale, isso é uma roupa que eu vou usar, tipo, daqui a um ano. Esse é sempre o meu exercício. Essa roupa você vai usar ano que vem? Vou. Então, você compra essa roupa. Se você não for usar a roupa no ano que vem, você não compra. Ou compra uma mais barata. Qual mais barata? Vai no brechó. Inclusive, estive com a Paloma aqui. Paloma, a gata beijo. entregou de um nível sobre esse olhar para a imagem, como se vestir, por onde começar, e ela falou exatamente. Não com essas palavras, mas esse raciocínio, exatamente. Ela falou, olhe para o que você vestia quando você era criança. Se conecte com as suas memórias. Faz esse exercício, o que vai durar. Porque a gente vai crescendo e o mundo fica muito rápido. E a rapidez não é boa para nós, adultos, faixa de 30 e poucos, porque a gente não foi educado nessa velocidade. E a ansiedade. E aí tudo vira um gatilho. Comprar roupa é um gatilho. Tenho que ir em tal evento, preciso produzir algo, porque senão... Imagina a sua cobrança. Tenho que ir num evento, numa entrega de alguma coisa. Preciso criar um look. Isso sempre acontece comigo. Eu falo, gente, eu não vou criar, não. Eu vou usar a roupa do desfile. Parem de ser doidos. Eu não vou produzir roupa para ir num evento que eu vou num evento. O único evento que eu ainda produzo, porque é um evento que eu faço um exercício de figurino, é o Baile da Vogue. Porque esse é um evento, né? Um baile de carnaval. Eu adoro carnaval. Então, aí, esse evento eu falo... Traz vários elementos, Traz vários elementos. Ele tem um tema. Então, assim, você tem que
tá ali minimamente. Mas se na minha coleção tiver uma roupa que se encaixa, eu não produzo nada. Nunca. Porque não é sobre isso. Gente, essa mulher é da moda artivista total. Eu sou. Ela não arreda o Carol pé. Barreto, um beijo, meu amor. Nossa, Beijo, meu maravilhosa amor. referência. Obrigada por tudo. Nossa senhora, não tem como. Sim, é isso. Ai, que delícia. E pra quem quer começar aí? Ah, quero me tornar um estilista. Acredito que você consegue direcionar uma galera lá, dando aula. Pra quem tá aí assistindo a gente, que tem uma relação com moda, estética e tem vontade de criar algo, você daria algum conselho? Vou dar vários. Primeiro, Eu amo. primeiro de tudo, entenda-se o que você quer fazer na moda. Nem todo mundo tem que ser estilista. Nem todo mundo tem que ser fotógrafo. E nem todo mundo tem que ser stylist. Nossa. E aí, dependendo da sua inclinação particular, você pode ser criativo dentro de uma área como números e financeiro. Você pode ser. Às vezes, a sua inclinação é mais dessa. Então, se entenda nesse processo primeiro. Quais são ali seus pontos maravilhosos. Exercício simples. Pega um papel, anota 5 pontos positivos que você tem e 5 pontos negativos. Pega esses 10 pontos e vai olhar lá nas classes e nos salários e nos cargos de moda quais que se encaixam mais. Pontos fortes, né? Pontos e fortes fracos. e pontos fracos. Uhum. Depois procure estudar. Gente, não existe isso de fazer cursinho no YouTube. Ai, porque vozes da minha cabeça. Não. Não. É porque eu recebo muito jovem no Senac que fala, professora, eu sou estilista autodidata. Então, o que você está fazendo aqui? Estudando no técnico, se você já está dizendo para mim que você é um estilista. Não, é que eu desenho desde quando eu tinha 5 anos. Um desenho não é considerado um estilista. Um estilista ele é uma pessoa capaz de compreender o que é uma tendência, o que o meu público quer, traduzir isso em um produto. Isso é um estilista. Se você não consegue fazer essas codificações e decodificações, não significa que você não seja, mas você é uma pessoa criativa. Ou um estilista autodidata criativo. Não um estilista. Vai estudar. Começa curso técnico para saber, mão na massa. Vai pro Brás, Bom Retiro. Vai conversar com os mocinhos lá do que vende tecido. Oi, tudo bem? Você vende tecido? Escola da vida real. Escola da vida real. Levanta o seu bumbumzinho, sai do seu celular e vai andar na rua. Não é TikTok que vai... Não tem isso. A gente está falando de formar pessoas que não sabem a diferença de um botão de pé para um botão casear. De 4 furos. O mais básico que deveria... Isso é básico. Uau. Gente, o botão de pé é um botão que tem um pezinho embaixo, ele tem um pezinho para você costurar, e o botão de 4 furos é aquele que a gente já conhece. Isso é uma coisa que um estilista sabe. Por isso que eu fico, às vezes, muito chateada quando eu vejo... Ai, porque eu sou estilista autodidata. Show. O que você já produziu? Ah, eu desenhei aqui umas coisas. Vamos criar. Ah, eu não sei. Ué, mas você não é estilista? O estilista sabe escolher o tecido, ele sabe escolher o aviamento, ele sabe fazer a composição de cor, ele sabe. Então, estudem. Vão para a rua. Tenham ali 2 ou 3 vendedores amigos. Quero, inclusive, mandar 2 beijos aqui pro seu Sérgio. Beijo, seu Sérgio. Eu amo. E A rede da gata, né? A rede. Tá Seu vendo? Sérgio, muito obrigada por tudo. E meu amigo Davi. Da onde eles são? 2 vendedores do Rio, Ai, ai. da Casas Pedro. Então, muito Tem que obrigada por conhecer. tudo. Que são vendedores de lojas de tecidos que, desde meu primeiro, quando eu fiz técnico, lá atrás, 2009, eu fui e falei, não, olha, eu queria entender aí uns tecidos. Ah, vamos lá. Porque isso você não aprende na escola. Tal como você aprende muito com as suas costureiras. Exato. Sabe aquele tempo de qualidade de produzir algo e acompanhar o processo, ficar ali tirando dúvida, trocando ideia. Isso é genuíno, gente. E também, e por isso que a gente fala do estudo, porque quem sabe fazer, sabe explicar como fazer. E nosso trabalho de estilista, quando eu
Vou fazer uma fala que muitas vezes que pode soar como elitista e preconceituosa, mas eu vou ter que fazer. Eu não acredito em estilista que não sabe costurar. Porque como você sabe criar uma roupa e você não sabe pegar a sua própria roupa que você criou da sua cabeça e construí-la? Porque, bem, a maioria das pessoas pretas que eu conheço, elas sabem. Elas podem não ser modelistas exímias, mas elas falam, sim, eu sei cortar e montar. Porque isso também, às vezes, a gente dá uma demanda para uma costureira, fala, vamos fazer esse ponto. Ela fala, mas isso não fica bom assim. Só que você sabe. Aí você fala, olha, eu sei fazer assim. Ela fala, não, eu faço assim. E aí você vai ver que existem diversas formas para fazer aquela mesma coisa. Exatamente. E aí, no mínimo, você vai aprender e você também vai ensinar. Então, eu acredito nesse criativo que se dispõe para o modelista, para o costureiro, tá junto. E, por fim, tenham mentores. Porque é muito difícil fazer tudo sozinha. Então, Nossa. assim, alguém para conversar e ligar e falar, olha, realmente, não tá dando. Tenham mentores. É o importante. Não. Nossa, tantos pontos, tantas nuances do que você... Você tem quantos mentores? Olha, amiga, eu tenho ali, eu acho que quase uns 12. Meu Deus, Eu tenho que quase cartela Mas privilegiada. Amiga. Uma construção de anos, De né? anos. Quanto tempo de marca já? A gente fez vai fazer 9 anos esse ano. 9 anos de marca. Teve que construir uma rede para conseguir dar conta. Sim, né? Porque eu tive hiato, né? Quando eu tive a Maria, a gente ainda deu uma parada. A gente volta depois, então assim... Então, depois dela que você vem para São Paulo. Eu venho para São Paulo com a Maria e ela não tinha nenhum ano ainda. A Maria fez um ano em São Paulo. Porque meu companheiro foi dispensado da agência que ele trabalhava. Inclusive, Moze, Guilherme Chaves. Um beijo, te amo, gatão. Conheço, já ouvi, já. Sempre grudadinho contigo. Ai, que legal. A gente faz várias coisas juntos, né? Os casais, né? E aí, a gente veio pra cá. Então, desde lá, a gente veio fazendo esses movimentos. Já morava no Rio, vim pra cá com a marca. E é aqui que a gente se desenvolveu ainda mais. Então, e foi participando desses eventos, editais, trocas com mentores. E aí a gente foi criando essa rede de pessoas que estão disponíveis para responder nossos WhatsApp, os meus do desespero, que são meio que semanais. Tarde da noite. Nossa, toda semana é tipo, gente, olha, acabou, não vou fazer mais, vou desistir. Aí... Toda semana um surto diferente. A estilista da vida real, gente. Por muitas das vezes, a gente romantiza esse lugar de glamour, passarela. A realidade, ela tá falando aqui. Surto quase todos os dias. Gente, não há glamour. Não recomendo. O glamour, ele passa 5 minutos no efêmero. desfile. É efêmero. Bombou. Foi ótimo, uma clicou. Galera vem te conhecer, te segue. Enfim. Sua vida tem que continuar, né? Sim. Então, por isso que... E é bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas realmente acreditam que os estilistas, quando a gente acessa alguns espaços, a gente fica milionário da noite pro dia. E não é isso. Dependendo dos seus recortes específicos, né? Raça, ser mulher bissexual, ser mãe, isso vai ser um impeditivo para você. E aí, a gente não vai ficar milionária, mas a gente vai entregar o nosso trabalho. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que nem todo mundo tá pronto, né? Para reconhecer, tal como você fala, os alunos não imaginam que a indústria da moda é isso. Mas você vem, tira as vendas e fala, olha aqui, te apresento a realidade. Sim. Como que você caminha daqui para frente? Você quer a moda? Você quer a moda? Então vai lá. O que você vai fazer com essas informações? Gente do céu, nosso tempo já tá acabando. Mas é muito rápido, amiga. Poxa, a gente nem conversou direito. Né? Tantas coisas. Poxa. Mas aí, me fala, conta pra gente quais os próximos passos das Marias. A gente segue dentro do line-up do São Paulo Fashion Week como esse grande exercício de levar pra plataforma outras narrativas mesmo. Eu sou, assim, muito honesta.
Eu acho que a São Paulo Fashion Week ela ganha muito tendo marcas como a Zé Marias, a Ângela Brito, a Isa Axé. Jaque Silva, Sim. a Mônica, Dendezeiro, Nayax. Repertório, né? Não adianta nada falar sobre uma Exato. moda Exato. pleno século XXI e Exato. não ter esses corpos Lá. narrando Exato. um futuro, né? Exato. Então, eu acho que para eles é mais benéfico do que para nós no final do dia. A gente segue ainda com o segundo desafio de estabelecer um ponto de venda. A gente segue sempre nessas análises se vale a pena ter um ponto de venda, se não vale, como é que é esse formato. A gente nunca tem uma resposta, mas a gente está começando a caminhar por um formato que funcione, talvez mais colaborativo, que é também o que eu acredito. E entregar desfiles lindos, fazer imagens bonitas e potentes para que os jovens se inspirem, que eu acho que esse é o nosso grande valor. E também a gente vem bastante em negociação com o mercado internacional. Eles estão muito ávidos pelas Marias em outros territórios que não são o Brasil. Me surpreendeu bastante, inclusive. Importantíssimo. Bora crescer muito! Bora crescer muito, porque o mercado europeu, assim, principalmente, ele vê a população do Brasil como uma população muito criativa. E eles, né, desconhecem que no Brasil tem tantas pessoas pretas. Eles sabem, mas eles não veem essas pessoas. E quando eu fui recentemente a Paris, que minha primeira viagem internacional, eu fui logo para Paris, né? Então, causou ali mas tive que ir, vamos lá, trampar. Eles ficaram tipo, nossa, vocês produzem isso no Brasil? Esse tipo de roupa, com esse tipo de acabamento, com essas narrativas de história negra, que legal. Então, eu fiquei bem surpresa. Porque no Brasil ninguém liga muito, sabe? As pessoas assim, tipo, que legal. Uhum. É verdade. Sabe? Tipo, é sempre no lugar mais alegórico. Nunca no lugar do tipo, é uma roupa que eu visto no meu dia a dia. E é muito louco pensar, né? Que tem tanto patrimônio intelectual que precisa ser visto, Sim. mas pouquíssimos conseguem chegar nessas plataformas internacionais e exibir, né? Ganhar em euros. Ganhar em euros. São 5 vezes, né, família? Vamos lá. Não, imagina. 5 vezes o real, gente. E é isso. E é umas coisas doidas que a gente para perceber. Mas que também só chega porque a gente tá dentro da plataforma São Paulo Fashion Week. Entendeu? Aí tudo E é sobre vem. isso. Tem que estar cada vez mais mudando a visão. Sim. Ai, eu não acredito que... Mas antes... O que você dê em uma palavra, moda, para você? O futuro da moda, em uma palavra. Ou, se não conseguir, frase. Tá, porque uma palavra, eu falei assim, uma palavra é impossível. Eu acho que em uma frase, futuros possíveis para pessoas dissidentes. A moda real, né? Essa moda que a gente está falando moda que a gente aqui. Tá falando. Feita por pessoas dissidentes para atingir pessoas dissidentes. A gente criando pra gente. Mulheres criando para mulheres, pretos criando para os pretos. Ótimo. Então, acho que o futuro ele só vai ser bonito se for assim. Nossa comunidade criativa, trans, que está se reinventando, trazendo tantas coisas incríveis, Sim. né? O movimento de São Paulo é muito potente por ter essas pessoas protagonizando e fazendo movimentos, mesmo que independente, aquela resiliência, e mesmo né? que pareça que estamos separados, nós não estamos. É só uma questão física. Sim. Tipo, de a gente não estar perto. Mas o fato de a gente não estar perto não significa que não estejamos. Porque sempre estamos do outro lado do WhatsApp. Então, chamem as pessoas. E na correria, né, acaba... Nessa correria de São Paulo, às vezes a gente não consegue se falar olhando olho no olho, tempo de qualidade para saber sobre a história. Isso. Deixe todos os seus contatos. Como que o povo te acha, Si? Gente, me achem no Instagram, @Cíntia Faustino Félix. O meu Cíntia é sem TH, é normal, Faustino Félix. @Azemarias.
Espero ver rostinhos conhecidos. Quem me mandar, manda direct, fala que viu aqui no podcast, pra eu saber de onde vocês vieram. E é isso, pessoal. Me chamem pra palestra, vamos conversar, vamos trocar ideia. E não desistam do que quer que vocês vão criar. Mesmo que alguém diga que o seu trabalho é feio, ou que você copia, ou que é mal feito, não importa. Faz o que você acredita. Dorme com a tua consciência em paz. Porque é isso que vai levar você para outros níveis, para você acessar espaços que você não imagina. Foi assim comigo, eu espero que seja assim com você também. Ai, como é inspiradora! Ai, gratidão, Si. Não tenho palavras mesmo. Saber mais da sua história, o que você representa, contar por trás desses bastidores que falam que é só close. E eu sei a sua luta, a sua resiliência para estar nesses espaços. Por isso eu não poderia deixar de te trazer aqui. Mas é isso, ó. Esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Instagram. Então, fiquem de olho, vai ter tudo na íntegra para vocês no YouTube também, tá? Vou soltar pelo Insta, mas na íntegra vocês vão pegar pelo YouTube. E é isso, e até a próxima. E, ó, assistam e deixem comentários, falem o que vocês gostaram, o que vocês pegaram como referência, porque esse podcast é uma construção. Gratidão e até a próxima.